Olá para você que assiste a TV Câmara, é com enorme satisfação que nós damos início a mais um programa Câmara Entrevista. E o tema da edição de hoje é o Imposto de Renda da Pessoa Física do ano de 2025. Para falar mais sobre este assunto, eu tenho ao meu lado o presidente da AESC Jaú, Associação dos Escritórios e Profissionais de Contabilidade de Jaú e Região, o José Luiz Zugliani Júnior, mais conhecido como Júnior Zugliani. Muito obrigado por sua presença aqui no nosso estúdio, Júnior. Olá, Danilo. Olá a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Muito obrigado pela oportunidade para a gente trazer esse assunto de tanta importância, relevante para a nossa população, essa prestação de serviço que a TV Câmara proporciona para toda a nossa população e principalmente para os contribuintes do Imposto de Renda. É uma honra estar aqui e representar a nossa Associação dos Escritórios de Serviços Contábeis de Jaú e Região. Então, obrigado por essa oportunidade, pelo convite. Agradecer também a oportunidade do presidente Jefferson Vieira, que está concedendo, e também ao Dr. Rodrigo, vereador da Câmara Municipal, que intermediou esse nosso bate-papo descontraído, gostoso, a respeito do Imposto de Renda, nessa época que a gente está vivendo do ano, de prestar contas com a Receita Federal e com o Leão. Com certeza, nós que agradecemos. Então vamos começar o nosso bate-papo, Júnior. Em primeiro lugar, falar sobre as principais mudanças em relação ao ano anterior e a tradicional pergunta, né? Quem é obrigado a declarar? Pois é, todo ano a Receita Federal do Brasil divulga, né, através de instrução normativa, quais os contribuintes que estão obrigados à entrega da declaração do Imposto de Renda, ano calendário 2024, exercício 2025. A Instrução Normativa 2.255, de 11 de março de 2025, estabeleceu todas as regras e esse ano são 12 itens que o contribuinte, que é aquele que já está acostumado ou que vai entregar pela primeira vez, deve observar quanto à obrigatoriedade de entrega. Então, são 12 requisitos ou 12 condições que o contribuinte pessoa física precisa saber, e é nesse momento que a gente está esclarecendo através dessa entrevista com a TV Câmara para informar e esclarecer a população dessas condições de obrigatoriedade. São 12 esse ano e a principal delas, né, a primeira é quem recebeu rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste na declaração no ano passado, recebeu acima de R$ 33.888. Então, a partir desse valor, o contribuinte já precisa fazer a sua prestação de contas com o Leão. Recebeu rendimentos isentos e não tributáveis ou tributáveis na declaração acima de 200 mil. Obteve em qualquer mês do ano passado ganho de capital na alienação de bens, ou seja, exemplificando, vendeu um imóvel, apurou ganho de capital, ou seja, está declarado por um valor, vendeu por outro, ele precisa apurar o ganho de capital, só por isso ele já fica dentro de uma das condições de obrigatoriedade. Também realizou operações em Bolsa de Valores acima de 40 mil, teve posse ou propriedade em 31 de dezembro acima e a partir, né, total superior a R$ 800 mil. Uma outra condição importante que deve ser observado, passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro, ou seja, a pessoa quando de repente vai trabalhar ou vai para o exterior, alguma coisa assim, fica fora, ele faz uma declaração de saída definitiva do Brasil, correto? Aí ele volta. E quando ele volta, ele tem que comunicar à Receita Federal. Só por isso, mesmo que ele não teve rendimento, ele fica obrigado à entrega da declaração. E outras condições também que a gente pode ir transcorrendo aí durante a nossa entrevista, certo? E desses itens, Júnior, apenas um, se a pessoa se enquadrar em apenas um desses, ela já tem a obrigatoriedade de fazer a declaração. Exatamente, essa é a questão, a observação e o esclarecimento que a gente deve fazer. Dentro dessas 12 condições de obrigatoriedade, a pessoa caiu em um, ela já fica obrigada à entrega da declaração de imposto de renda. Você até falou da questão dos investimentos, né? Às vezes as pessoas têm algum investimento ali, trocou a poupança pelo tal do CDB, algum investimento ali que às vezes é pouquinho, mas ele gera um rendimento e é obrigado a declarar. Pois é, exatamente. Principalmente assim, quem opera em Bolsa de Valores. Isso tem que ficar
muito atento a essa questão, porque até a Receita deu um ajuste nisso há uns 2 anos atrás, que ela dizia que qualquer operação em Bolsa de Valores, mesmo que fosse 1 centavo, já criava a condição de obrigatoriedade. Hoje ela coloca no limite de 40 mil, certo? Então isso é um detalhe muito importante. Consulte um profissional da confiança. Se a própria pessoa faz a sua declaração, é importante ficar atento a essas regras através da instrução normativa para não deixar de entregar a declaração do imposto de renda. Muito bem. E quais são os principais documentos, Júnior, que as pessoas precisam? Às vezes fica nesse período corrido, né? Um prazo, depois a gente também vai falar do prazo. Mas assim, quais são os documentos que as pessoas precisam realmente procurar com antecedência e levar o quanto antes, né, para um contador de confiança para fazer essa declaração? Olha, tem as pessoas já acostumadas a fazer a entrega da declaração que durante o exercício, porque o imposto de renda, é importante dizer que ela não acontece só no prazo. O imposto de renda é o ano todo, correto? Exato. Então, durante o exercício 2024, as pessoas, já que estão acostumadas, já vai guardando o que ocorre durante o ano. Comprou, vendeu um carro, foi ao médico, foi, por exemplo, vendeu algum bem, de repente a instrução dos dependentes, essas coisas. Então, a pessoa já vai guardando. Então, o imposto de renda ele ocorre durante todo o ano, certo? Então, os principais documentos, voltando à sua pergunta, o que acontece? Os documentos pessoais, né? Hoje, nesse ano, na declaração, não existe mais a obrigatoriedade do título de eleitor, porque o título de eleitor, o número era declarado, era colocado lá na identificação. A Receita excluiu isso aí, porque ela já tem todos os dados, porque ela fazia uma confrontação com o número do título de eleitor para verificar os dados, certo? Então, o número do título de eleitor não é mais obrigatoriedade, mas o principal é buscar o informe de rendimentos do seu trabalho, de aluguel, da aposentadoria. Então, o informe de rendimento é a base de tudo, além dos documentos pessoais, certo? Também a questão dos informes de rendimento, de aposentadoria, da previdência privada, de aluguel, recebimento de trabalho autônomo, pensão alimentícia, certo? Então, esses documentos são necessários, além do que? Os pagamentos, plano de saúde, faculdade, escola, médico, dentista, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacionais, clínicas. De repente, durante o ano também, a pessoa faz uma doação para um filho, alguma coisa, guardar o comprovante da doação. E também se durante o ano adquiriu ou vendeu algum bem, vendeu uma casa, vendeu uma chácara, vendeu o automóvel, recebeu alguma herança. Então, são documentos essenciais que numa conversa com o profissional, isso tudo é esclarecido para não deixar nada de fora. Essa questão da doação que você falou é muito comum até, né, entre Sem familiares. dúvida. Então tem um valor específico que as pessoas precisam ficar atentas. Às vezes é simples, eu fiz uma doação, eu emprestei um dinheiro para um irmão, para um parente, ou até mesmo para um amigo, então tem que ficar atento com o valor. Isso, exatamente. A doação no imposto de renda, ela é isenta, certo? Isenta do imposto de renda. Quando faz uma doação, seja em espécie, seja em algum bem, vamos dizer assim, regra, ela é isenta. Mas, como eu disse, como é um rendimento isento, se essa doação ultrapassou os 40 mil, ela cai em uma das 12 condições de entrega do imposto de renda. Então, a doação entra nesse contexto, na ficha de rendimentos isentos, e se ultrapassou, o pai fez uma doação, deu um carro, ou fez uma doação em espécie para o filho, para a filha, para um irmão, alguma coisa, o pai declara que doou e quem recebe na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, ultrapassando os 40 mil, já cai numa condição de obrigatoriedade de entrega. Também nessa questão de doações, entra a parte de herança. A herança, faleceu um ente querido, correto? Fez o inventário, fez a partilha de bens. E os herdeiros
pode nem estar dentro da questão dos rendimentos tributáveis, mas recebeu uma herança que ultrapassa os 40 mil, fica obrigado à entrega da declaração de imposto de renda. Perfeito. Júnior, e quanto à forma de declarar, né? Nós sempre ouvimos falar aí recentemente da declaração pré-preenchida, né? Isso facilita a declaração, tem que ter um requisito, né? Tem que ter um cadastro. Explica pra gente melhor como tem funcionado essa declaração pré-preenchida, como você tem orientado também as pessoas, né? Facilita também nessa questão da reunião da documentação, porque já vem algumas informações já pré-disponibilizadas pelo governo, é isso mesmo? Corretamente, exatamente. Então, a declaração pré-preenchida que a Receita disponibilizou aí já há uns 3 ou 4 anos, ela vem aperfeiçoando. Eu, particularmente como profissional da contabilidade, entendo que é uma excelente ferramenta. Quem pode ou quem tem essa disponibilidade, quem faz ou puxa os dados através da declaração pré-preenchida, facilita para quem for executar a declaração saber tudo o que consta na base de dados da Receita Federal do Brasil. Ou seja, a pré-preenchida puxa tudo o que já tem de informação ou de informações disponibilizadas, porque até 28 de fevereiro as empresas fizeram já a informação do salário, o INSS informou a questão da aposentadoria, os bancos disponibilizaram os saldos e a declaração pré-preenchida, como o prazo começou lá em 17 de março, a Receita, por conta da greve dos auditores da Receita Federal, estão fazendo a operação padrão, ela complementou, ela terminou a questão de disponibilizar as informações da pré-preenchida no dia 1º de abril. Então, apesar do prazo ter começado 17 de março, cautelarmente, por conservadorismo, é conveniente esperar o 1º de abril para que possa puxar tudo, porque ela disponibilizou uma parte, logo que começou o prazo, ela disponibilizou uma outra etapa e em 1º de abril ela acabou, ela terminou esse serviço. Então a Receita divulgou que todas as informações que constavam na base de dados da Receita estavam disponibilizadas a partir de 1º de abril. Quais são essas informações? Como eu disse, a parte de salário, a parte da aposentadoria, as informações de despesas médicas que as empresas, pessoas jurídicas, já informaram para a Receita Federal, os profissionais da saúde também já informaram, e a parte bancária, cartório, também já concluiu isso aí, então já puxa isso praticamente pronto. Porém, assim, isso particularmente, isso aí é uma opinião minha. A pré-preenchida, ela não é 100% confiável, porque pode vir alguma informação que não compete, que não é do contribuinte. Por isso mesmo, quando puxa as informações, ela diz bem claro lá na hora do programa que compete ao contribuinte excluir, alterar ou acrescentar qualquer tipo de informação. Isso é a responsabilidade do contribuinte. Então pode vir informação que não procede, que ele precisa alterar ou até excluir, ou pode vir informação divergente, ou até mesmo não ter a informação, que aí o contribuinte tem que informar. Então a declaração pré-preenchida é uma excelente ferramenta. Eu gosto e procuro trabalhar sempre que possível com a declaração pré-preenchida, porque ela traz já um cenário, um raio-x daquilo. Aí o contribuinte fala e você, na conversa, na entrevista com o cliente, você fala, olha, veio isso, está certo? Procede, não procede? Ou até mesmo vem alguma informação que ele não disponibiliza ou verdade, aconteceu isso mesmo. Ou isso aqui está divergente. E a coisa mais importante é que para fazer a declaração pré-preenchida, o contribuinte precisa ter o GovBR, certo? Que é o cadastro do governo federal, né? Isso, que o GovBR, essa senha do GovBR está funcionando para tudo. Para o meu INSS, carteira digital de trabalho, carteira de habilitação, tudo. O GovBR é uma grande plataforma. E precisa ser nível prata ou ouro. Então, isso é uma informação relevante que o contribuinte que deseja
já importar os dados para saber aquilo que veio, para poder fazer um confronto com os documentos que ele tem, só pode ser obtida essas informações que constam da base de dados com o nível prata ou ouro. O nível bronze não serve. Que é o nível geralmente padrão de quem faz o cadastro nesse aplicativo do governo federal. Corretamente. Quando o primeiro contato, o primeiro cadastro que faz, geralmente vai para o nível bronze. Aí ele pode, por nível, isso aí é segurança da informação, certo? Que está disponibilizado lá. É o nível de segurança que consta dessa plataforma. Então ele pode ir para o nível prata ou nível ouro, que é o top, vamos dizer assim, que é através do reconhecimento facial. Então, é importante. Eu gosto de trabalhar com essa ferramenta, porém, para mim, isso é uma opinião pessoal, ela ainda não é 100% confiável. Isso ainda está num processo de aprimoramento. Exatamente. Mas vem bastante informação que ajuda muito na questão de finalizar a declaração e também para evitar futura malha fina. Certo. Júnior, e em relação ao prazo, né? Nós já comentamos aí os prazos iniciais, né? As datas iniciais, e já faz algum tempo que esse prazo já está um pouco mais estendido. Pois é. Mas também ninguém pode se perder aí no tempo, né? Então fala pra gente certinho dessa questão dos prazos. E aproveitando a pergunta, aquela questão assim, a pessoa chegou ali na última semana, nas últimas horas, não reuniu tudo. Tem aquela questão de entrega a declaração e depois retifica. Então explica pra gente melhor. Prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 no calendário 2024 iniciou no dia 17 de março de 2025, segunda-feira, a partir das 8 horas e vai até esse ano 30 de maio. 30 de maio é uma sexta-feira, até as 23 horas e 59 minutos. Quer dizer, são 75 dias de prazo que a Receita Federal disponibilizou para os contribuintes. É um prazo ótimo, eu entendo, né? Já vem aí desde o tempo da pandemia estendendo esse prazo para os contribuintes entregar a declaração com qualidade, correto? Então é importante, como eu disse, o imposto de renda é durante todo o ano, não é só nos 75 dias de prazo. Aí, de repente, acontece da pessoa uma distração, alguma coisa, e no último dia ou na semana que precisa entregar e falta documento, sem dúvida, é recomendável, entrega a declaração, né, com o mínimo de informação possível, por exemplo, para garantir o prazo. Entrega e depois, ou pelo modelo completo, pelo modelo simplificado, e depois com a devida calma, retifica e o mais importante é garantir o prazo para não cair numa multa por atraso na entrega da declaração de imposto de renda. Então, é importante se atentar ao prazo, porque ainda existe uma cultura do 30 de abril, que não é mais, passou para 30 de maio esse ano, né? Porque 31 é o sábado, então a Receita antecipou para o dia 30. Até as 23h59. Exatamente. Né? Passou daí, já não... Passou daí, como diz um cliente, ele tira da tomada lá em Brasília, aí não tem mais como entregar a declaração de imposto de renda. Não tem jeito. E quem não entrega, o que acontece, Júnior? Além da multa, tem várias implicações aí. Às vezes a pessoa nem sabe que precisava entregar e depois tem várias complicações no dia a dia aí, né? Exatamente. Isso é uma prestação de serviço, uma utilidade pública muito importante. Todos os contribuintes, pessoal que nos acompanha nessa entrevista, dê a devida importância para esse prazo de entrega. Não custa nada, 15 minutos, meia hora, um dia à noite, um final de semana, verifica se você não está obrigado à entrega da declaração de imposto de renda. Procure, pede, as empresas já forneceram todos os informes de rendimentos, dá uma olhada se você, no mínimo, primeira regra, recebeu acima de R$ 33.888, se você recebeu R$ 33.890, você já está obrigado à entrega da declaração. Dê essa importância. Por quê? Passado o prazo, automaticamente a Receita já tem todas as informações e todo mundo que tem, de todos os contribuintes que precisa entregar. Passou o prazo, o seu CPF vai ficar com pendência. Pendente de regularização. Esse é o nome que a Receita diz. Quando acontece esse pendente de regularização, quando a pessoa
vai num comércio comprar alguma coisa, e acontece muito, por exemplo, vai na farmácia popular para buscar o remédio. Primeira coisa é o cadastro da pessoa que está lá na base de dados, porque um cadastro, a farmácia popular é um cadastro do governo. Se o seu CPF está com pendência de regularização, você não vai levar o remédio. A hora que você descobre que você estava obrigado à entrega e não fez, não adianta chorar. Depois do prazo, é multa por atraso na entrega da declaração para poder efetuar a regularização. Como que regulariza? Somente com a entrega da declaração. E aí, o que ocorre é multa por atraso na entrega, multa mínima de R$ 165,74, né, ou no máximo de 20% do imposto devido. E aí o que ocorre? A entrega, a Receita regulariza isso aí, mas tem um prazo que os órgãos, até receber essa informação, leva alguns dias. Então, é muito importante. Ocorre, mas é rotina, Danilo. Passou o prazo de entrega, existe, assim, recorrente, pessoas que nos procuram para dizer que, olha, eu estava obrigado à entrega e não fiz dentro do prazo, agora eu tenho que fazer, e aí não adianta chorar. Tem que pagar a multa, tem que regularizar, tem que declarar. Nesses casos, às vezes, as pessoas, os contribuintes, né, além de pagar a multa, apura imposto no ajuste da declaração, não tem nem a restituição. Ainda assim, tem que pagar o imposto apurado com multa e juros, além da multa por atraso na entrega. Então, não custa nada. Ou seja, só transtorno, né, Júnior? É só dor de cabeça. Aí ou a pessoa tem o PIS para receber. Aí não recebe o PIS. Começa a ficar aflita, e a hora que ela descobre que o CPF está com pendência e vai a fundo descobrir qual é o motivo, vai na raiz do problema, ela descobre que tinha que entregar a declaração, não fez, e aí somente com a regularização é que ela recebe. Ela está esperando tanto o prazo, o período de receber o PIS, né, que é um salário mínimo, etc., que a pessoa conta com isso. Ela vai ter que regularizar primeiro para a entrega. Então, é muito importante, é muito recorrente ao longo de todos os anos. Contribuintes que estão obrigados à entrega da declaração, observe bem, faça a entrega, não custa nada, é claro, deixar isso regularizado, é apenas a questão do serviço do profissional da contabilidade, é claro, né? Porém, fica regularizado, faz o ajuste da declaração e segue a vida normal, sem transtorno, sem dor de cabeça, porque muitas pessoas até nem dorme à noite, né? Acaba se incomodando. Acontece, por exemplo, uma sexta-feira... Sonha até com o leão, né? Exatamente. Acontece uma sexta-feira à noite e não tem onde recorrer. Tem que esperar até a segunda-feira, comparecer na Receita para saber o motivo, e aí a pessoa passa um final de semana daqueles. Amargo, né? Exatamente. Então, assim, é muito importante, como a gente está fazendo esse esclarecimento, consulte. E não deixa de consultar, não deixe de verificar se o contribuinte está obrigado à entrega da declaração de imposto de renda. Júnior, e falando também desse assunto, né, veio à tona nas notícias recentes que vai haver uma reforma tributária, as pessoas isentas, né, a partir de R$5 mil, né? Então, como que vai ficar? Isso não está valendo para esse ano. Então, é até importante, vindo ao encontro do que você está falando, das pessoas ficarem atentas à exigência de declaração. Então, às vezes a pessoa, poxa, eu ganho menos do que 5. Não está valendo ainda. Esse ano ainda é um outro valor. Então, gostaria que você explicasse melhor essa questão da isenção e desse possível 5 mil que ainda não foi aprovado e, se for aprovado, não é para agora ainda, né? Super oportuna essa pergunta. Esclarecimento, mais um esclarecimento, mais uma prestação de serviço. A questão do projeto de lei que o governo federal enviou para a Câmara dos Deputados, para o Senado, não está valendo para 2025. Mesmo porque isso aí tem que ser aprovado para, caso passe, seja aprovado e venha a sanção presidencial, só valerá para janeiro de 2026. Essa questão dos 5 mil não vale, ainda não tem nenhuma... Não está em vigor, né? Não está em vigor, exatamente, perfeitamente. Não está em vigor, então essa questão dos 5 mil pode até nem valer, porque tem que ser aprovado. Sim.
Então, caso isso venha a passar e entrar em vigência, só terá a sua validade a partir de 1º de janeiro de 2026. Para o exercício de 2026 vai surtir efeito só em 27. Atualmente, a tabela do imposto de renda, que o atual governo federal fez 2 ajustes, que é até 2 salários mínimos, né? É isso que até 2 salários mínimos hoje, né, na questão, 2 salários mínimos referente a 2024. Então, até 2.824, a pessoa está isenta do imposto de renda, não paga nada. A partir de 2 salários... E não precisa nem declarar. Exatamente. Então, mas o que acontece? Se de repente a pessoa ganha aí até 2 salários mínimos, mas ela teve as férias, ela passa, entendeu? Aí ela ultrapassa. Então, o 13º é uma tributação à parte, exclusivo. Mas, de repente, durante os 12 meses, ela recebeu até 2 salários mínimos, mas ela teve as férias, 30 dias de férias, mais 1/3, acaba ultrapassando. Então, tem que tomar cuidado com essas pegadinhas, com essas questões, para depois não chorar. Por isso que é importante procurar o profissional sempre com antecedência e tirar todas as dúvidas. Exatamente, né? Eu acho que isso é fundamental e os profissionais da contabilidade, tudo estão à disposição para poder orientar e não custa nada saber. Eu estou até para dormir tranquilo, não é? Exato. Até para ficar em paz e falar, não tem obrigação nenhuma, desde que não precisa ser na primeira regra, mas tem as outras 11 que pode ocorrer. Então, é muito importante esse detalhe, esse cuidado, esse esmero em verificar se está obrigado à declaração. Então, voltando à questão dos 5.000, não está valendo, 2025 está transcorrendo aí ainda com a tabela do imposto de renda de 2024, não houve nenhuma atualização e a questão dos 5.000 ainda é projeto. Então, por enquanto não dá para contar. Certo. Se vier a valer e a ser aprovado, é para 2026, com um efeito para a declaração lá em 27. 27, muito bem. Júnior, outra... A questão da tributação, né, do PIX, né? Do PIX, exatamente. É um assunto que veio também à tona recentemente no noticiário, causou uma euforia. Então, vamos lá, é fato ou fake? O governo já fiscaliza esses 5.000, esse valor? Como é que vai ser? Vai ser tributado ou não vai? Como que é essa questão do PIX? Explica pra gente. A questão PIX, a questão de cobrança, aí cobrar o PIX é uma questão bancária. Cobrar o serviço do PIX, certo? Agora, tributar o PIX não existe nada. Porque o que aconteceu, todo esse polêmica no início do ano, era um projeto que a Receita Federal, que o governo federal estava aumentando o limite das informações. Porque o que já acontece, Danilo e a todos que nos acompanham pela TV Câmara, a Receita tem um monitoramento das operações financeiras há muito tempo, certo? Não é nenhuma novidade isso. A Receita tem, chama uma declaração de movimentação econômica que os bancos, bancos, cartões de crédito, operadora de cartão de crédito, cada uma dessas instituições já presta informações para a Receita Federal. Os bancos semestralmente já informam por CPF e por CNPJ a movimentação financeira dos contribuintes, seja ele jurídica ou seja física. Então, essas informações a Receita tem já disponibilizado para fazer qualquer tipo de cruzamento. Então, isso não é de hoje, já vem desde 2016 esse monitoramento. Então, a Receita está parada e a cada ano que passa, ela aperfeiçoa, certo? Esses instrumentos, essas ferramentas de cruzamento, e ela tendo isso, ela tem condições de fiscalizar, tá certo? Essa polêmica do PIX, que aconteceu no começo do ano, de tributar pessoa jurídica, pessoa física, a questão de tributar compete à Receita, correto? Mas não existe nenhuma tributação sobre o PIX. É claro que o contribuinte, seja ele física, seja ele jurídica, precisa prestar atenção nessa movimentação. Tem que ter uma movimentação compatível com aquilo que ele tem de receita. Então, é muito importante a gente estar esclarecendo essa questão de
cobrar o PIX, é a questão da instituição bancária. Ela pode pôr uma tabela lá de cobrar o PIX, aí é uma questão comercial. Instituição financeira. E cobrança do serviço do PIX da instituição. Agora, tributação, não existe nenhuma tributação em cima do PIX. Muito bem. Júnior, um assunto também muito importante é a questão da destinação de parte do imposto de renda devido aos fundos municipais aqui da criança e do adolescente, do idoso, que também são destinados para os projetos sociais aqui do município. Para fazer essa destinação, como é que faz? E é importante ressaltar também que não é um pagamento extra, é só uma destinação do imposto devido que já vai para o governo federal, só que a pessoa consegue deixar aqui no município para os projetos sociais do município. Muito importante a gente estar realmente trazendo esse assunto para toda a população que nos acompanha pela TV Câmara. Olha, essa é uma prestação de serviço e é uma utilidade pública que a classe contábil pode prestar para a cidade de Jaú e para a questão do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal do Idoso. Os contribuintes que apresentam a declaração somente pelo modelo completo podem doar, nesse momento da entrega da declaração, até 30 de maio, 3% do imposto devido para o Conselho da Criança e do Adolescente e 3% para o Conselho do Idoso. Sempre lembrando que quem entrega, quem apura a declaração e tem imposto devido que apresenta pelo modelo completo, somente esses contribuintes é que têm a permissão, o direito de fazer a doação. Então, parte do imposto de renda, é isso bem claro, parte do imposto de renda fica na cidade. E a gente precisa quebrar esse tabu de que, eu faço a doação, vou para a malha fina. Não vai. Não vai, fica absolutamente tranquilo. Eu pago mais imposto? Não paga mais imposto. Um exemplo, bem simples, deu 5 mil de imposto apurado, imposto devido, correto? Ele vai continuar pagando 5 mil reais. O que acontece é que ele destina, uma parte vai para Brasília, para a Receita Federal, certo? Do imposto devido. 3% fica na cidade para o Conselho da Criança e do Adolescente e 3% fica para o Conselho Municipal do Idoso, para as atividades, para as necessidades disso aí. É claro que sai 3 DARFs, correto? Um que paga para a Receita e os outros 2 que vai também para os cofres da Receita, mas separadamente, e depois a Receita faz o repasse para o município. Então, é uma solidariedade, é um ato de cidadania. É um ato de cidadania, exatamente. E por isso que a gente precisa, através dessa entrevista com a TV Câmara, a gente precisa realmente fazer essa incentivo dessa campanha e principalmente conscientizar os contribuintes que não que ele sempre vai ser ou sempre ele vai entregar pelo modelo completo. Cada ano o contribuinte opta a melhor condição, ou se ele restitui mais por um ou outro modelo, ou se ele paga menos por um ou outro modelo. Se pelo modelo completo ele está pagando, recolhendo imposto de renda, está dando no ajuste da declaração, imposto a recolher, ele pode fazer esse ato de amor, vamos dizer assim, e ato de cidadania, como você bem disse, de deixar parte do imposto na cidade. Vai continuar pagando aquele mesmo valor, porém ele destina para as causas sociais, causas nobres, que o Conselho faz a gestão junto às entidades e também o Conselho Municipal do Idoso, para que as entidades não fiquem tanto passando chapéu. Se tem essa destinação, se tem esse valor, as necessidades são supridas de forma melhor, não fica tanto dependendo do poder público. E eu gostaria até de trazer um dado para a gente ilustrar a nosso bate-papo. O ano passado, 2024, Jaú, domiciliados na cidade de Jaú. Jaú entregou 33.897 declarações. 70% foram declarações simplificadas. 30% do modelo completo. Esses 30%, Jaú arrecadou R$ 189.509,35 de doações.
e num total de 132 contribuintes. Quer dizer, esse universo a gente pode aumentar. Para isso, a Receita, são dados da Receita Federal disponíveis no site, é fonte segura, já tem um potencial de doação de 6 milhões para arrecadar de doações, porque dentro desses 30% é em torno de 8.500 contribuintes. Então, por isso, Danilo, a conscientização do contribuinte, em primeiro lugar. Segundo, sensibilizar as pessoas, os contribuintes, para deixar parte do imposto de renda. E segundo, mobilizar. Uma iniciativa da própria Câmara Municipal, a gente fazer a campanha, a gente envolver a sociedade civil, envolver as entidades do idosos, do conselho, para que, junto aos seus, as pessoas que já trabalham com o conselho, mobilizar, sensibilizar as pessoas para, olha, você faz imposto de renda, é coisa simples, não dói nada. Exatamente. Certo? Não dói nada. E a gente precisa acabar com esse tabu com de esses que... mitos, né? Exato, que vai pagar mais imposto, exatamente. vai cair na malha fina, nada disso. Nada disso. É uma benfeitoria, uma ação de amor, de cidadania que a pessoa está... E o dinheiro fica na cidade. Na cidade, para os projetos sociais aqui da cidade. E tem muitos projetos. Às crianças, adolescentes, aos idosos. E se a gente muitas vezes em situação de vulnerabilidade. Pois é. Se a gente não fica tanto dependendo de verba parlamentar, fica devendo de... ação, essas, né, de politicagem, vamos dizer assim, e aí o dinheiro fica na cidade e é para o bem comum. Isso é o mais importante. Coletivo. Isso é o mais importante. Ô Júnior, antes mesmo de nós encerrarmos a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse da questão aí dos golpes, o que as pessoas precisam ficar atentas, né? Nós sabemos que hoje em dia facilitou muito, né, com os dispositivos digitais, com a internet, mas é importante ficar atento aos golpes, não é, Júnior? Nossa, isso é muito importante, a gente realmente trazer essa conscientização, principalmente para aquelas pessoas menos esclarecidas. É o dia todo, o telefone celular todo mundo tem, recebendo ligação clandestina. Nos aplicativos de mensagem. Exatamente, recebe ligação, clonagem de WhatsApp. Então, muito cuidado, porque a Receita Federal do Brasil, ela não manda e-mail, ela não manda mensagem, ela não manda... Preste muita atenção com a questão do golpe. Se você tem dúvida, procure o seu filho, procure o seu marido, os profissionais da contabilidade. Olha, eu recebi um negócio aqui, procede, porque até mesmo dentro do Gov.br que a gente trouxe esse assunto, tem muitos espertalhões, muitos aproveitadores que tem o dom de convencer as pessoas a cair no golpe. Então, não clique, não morda a chumbada logo na primeira. Deixa aí, procure, respira, conta até 10, observe bem e aí você vai perceber que isso é golpe, porque a Receita ela entra em contato através de correspondência, de AR, ou qualquer informação está lá no ECAC, do contribuinte. Então, por SMS, por WhatsApp, telefone, por e-mail, desconfie. E não entre, não caia de imediato. Não clique. Não, porque até mesmo pode ter um hacker aí querendo pegar toda a sua base de dados, senhas, etc. e desviar. Então, ter ligações no celular, essas coisas, tomem muito cuidado com o golpe, porque realmente diariamente a gente ouve essa questão de pessoas que caem em golpe e perdem muito dinheiro que faz falta para a pessoa comer, para a pessoa vestir, para a pessoa saúde, no etc. Dia a dia, com certeza, faz falta. Júnior, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas rapidamente vamos encerrar com um assunto que as pessoas vão gostar, a restituição, né? Temos as restituições, quem tem as prioridades, né? Receber o dinheiro de volta do governo é sempre bom. Então vamos encerrar a nossa entrevista com esse assunto. Por favor, esclareça pra gente aí a questão das prioridades, já tem algumas datas pré-definidas. Sim. Primeiro de tudo, assim, é engraçado nessa época quando o contribuinte
os nossos clientes nos procuram e falam, quanto que será que eu vou ter de restituição esse ano? Já é a principal pergunta. É a principal pergunta, porque a pessoa conta com esse dinheiro. Claro, é dinheiro dele, que já foi retido lá atrás, né? Só que o contador não faz milagre, não tem bola de cristal para... é o que está predefinido. Exatamente, é o programa que, né, que define, e de acordo com as informações verídicas, né, as informações que procedem, que estão na base de dados, tudo para... Qualquer invenção ali pode correr um risco. A Receita determinou, são 5 lotes de restituições. 30 de maio, junho, final, sempre o último dia útil. Primeiro lote vai coincidir com o término da declaração, então, de repente, vai estar terminando lá o prazo e já vai, algumas prioridades que a gente vai trazer aqui, já podem até estar recebendo junto com o encerramento. Então, 30 de maio, o primeiro lote, junho o segundo, julho o terceiro, agosto o quarto e o último lote é no mês de setembro. Se não recebeu, fique atento porque pode ter alguma pendênciazinha. Alguma pendência para ajustar. Para ajustar e aí, né, ajustando, o fluxo de processamento da declaração corre normalmente. E a Receita determina na própria instrução normativa prioridade nos lotes de restituição. Então é uma informação relevante para quem está nos acompanhando, para poder também observar isso aí. Prioridade nos lotes de restituição. Maior prioridade para quem simultaneamente utilizou a pré-preenchida e optou pelo recebimento da restituição. Aí já é uma vantagem da pré-preenchida, que a gente disse aí. E como ficou a priorização das restituições do imposto de renda? Então, o contribuinte, idade igual ou superior a 80 anos, recebe primeiro. Idade igual ou superior a 60 anos, deficiente e portadores de moléstia grave, recebe primeiro. Cuja maior fonte de renda seja do magistério, professores, certo? Deu restituição, vai estar dentro das prioridades para receber primeiro. Aí tem a questão de utilizaram a pré-preenchida e optaram por receber o PIX, como eu disse, ou utilizaram a pré-preenchida ou optaram por receber o PIX. E demais contribuintes vão ficar para terceiro, quarto lote e quinto lote de restituição. Então, é um dinheiro que sempre vem em boa hora. Em boa hora quando chega, né, Júnior? Exatamente, para poder suprir as necessidades ou então guardar. Exatamente, né? Uma reserva ali também sempre é bom, né? E assim, uma outra dica também para a gente ir para o encerramento, o contribuinte que apurar imposto de renda, uma dica que eu faço aqui. Apurou o imposto de renda, procure pagar em cota única, porque aquele contribuinte ele tem o direito de parcelar em até 8 cotas. Isso para a gente também esclarecer. Deu o imposto de renda, ele pode parcelar em até 8 cotas a partir de 30 de maio e vai até o final do ano, até dezembro. O que ocorre quando parcela? A partir da segunda cota tem correção, tá? Então a primeira cota ela é o valor se dividir sem juros, a partir da segunda tem o valor mais 1% e a partir da terceira é 1% e mais a taxa Selic. E como a gente vem acompanhando, a taxa Selic está numa evolução. Então, se o contribuinte apura e tem uma disponibilidade para pagar à vista, fica o conselho, fica a dica, a sugestão para que ele possa quitar isso numa única vez. Mas tudo é questão de fazer conta. Se o dinheiro está parado, não rende, numa poupança, não vai render aquilo que a Selic está pagando. Então compensa, agora, não compensa entrar no cheque especial para pagar à vista e ficar com juros de banco. Então ele faz é questão de conta. Exatamente. E declarar o quanto antes também, né, Júnior? Para não deixar para a última hora, já às vezes até recebe a restituição antes, então é sempre bom se antecipando. É sempre bom, sem dúvida, essa é mais uma informação relevante para que os contribuintes preparem os documentos e façam a declaração com a devida antecedência. Não caia, ou essa questão do jeitinho brasileiro, de deixar tudo para a última hora, porque a última hora pode custar caro. Com certeza. É com essas dicas valiosas que nós vamos encerrando então esta edição do Câmara Entrevista
com o tema Imposto de Renda da Pessoa Física. Eu agradeço mais uma vez ao Júnior Zugliani, que é o presidente da AESC Jaú, Associação dos Escritórios e Profissionais de Contabilidade da cidade de Jaú e região, por essas informações valiosas. Muito obrigado, Júnior, por sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, Danilo, mais uma vez essa oportunidade, essa honra de estar aqui para fazer essa prestação de serviço, essa utilidade pública que a classe contábil pode prestar na questão das doações e também trazer todas essas orientações para todos que nos acompanham na TV Câmara, que cumpre a sua finalidade de esclarecer e orientar toda a população jauense. Maravilha. Nós agradecemos também a audiência, a participação dos nossos telespectadores. Esta entrevista ela será veiculada durante todo o período de declaração do imposto de renda na programação da TV Câmara, no canal 34.2, também no canal 10 da Claronet, no YouTube. Também pode ser compartilhado o link desta entrevista com amigos, familiares, no Facebook também. Esta entrevista será disponibilizada para toda a nossa cidade de Jaú, para toda a região e também aonde chega aí os nossos conteúdos via internet. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Nos vemos no decorrer da programação da TV Câmara Jaú.